O direito à morte. A polêmica sobre se pacientes terminais devem ter o direito de optar por desistir da vida e escolher morrer é o tema do quadro Direito Comparado de hoje, com a repórter Carolina Chaves. A eutanásia significa a antecipação da morte para quem não tem mais perspectiva de viver por causa de doença incurável. A prática pode ser aplicada em dois casos: quando o paciente desiste do tratamento e quando está em estado vegetativo, não tem expectativa de melhora e não pode decidir sobre o próprio destino. Nas duas situações, a eutanásia é chamada de homicídio assistido. No Brasil, interromper a vida é crime. Recentemente, um caso de sofrimento e dor chamou a atenção das autoridades de vários países e reabriu a discussão sobre a eutanásia. Na Argentina, uma mãe pediu na imprensa pela morte digna da filha de 2 anos, que vive em estado vegetativo desde que nasceu. A professora, de 37 anos, encaminhou uma carta à Câmara de Deputados do país, explicando o caso, que gerou polêmica. Com exceção de 2 províncias que legalizaram a eutanásia, o resto do país não autoriza a interrupção da vida. A Constituição Federal coloca como direito fundamental a vida em qualquer situação, seja ela em doença, em estado vegetativo ou em plena saúde. Dessa forma, o Código Penal passa a tutelar a vida, ou seja, se mata alguém, você terá uma pena. O caso da eutanásia é o que a gente chama de homicídio privilegiado, que é matar alguém por um relevante valor moral. Você é envolvido no sentimento daquela situação e acaba por retirar a vida daquela pessoa. Então, ele é um homicídio privilegiado. Ele recebe a pena do homicídio, mas com uma diminuição bastante significativa. Aqui existem pelo menos 4 projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre o assunto. Há 2 anos, o Conselho Federal de Medicina tentou regulamentar a matéria, mas foi impedido pelo Judiciário sob o argumento de que não compete ao Conselho legislar. De acordo com a especialista em bioética, deve-se conceder o direito de escolha aos pacientes e à família. Uma sociedade democrática precisa respeitar as decisões individuais quando elas não trazem prejuízos nem violam direitos alheios. Trata-se unicamente de uma decisão individual, com impacto individual e que sujeitos capazes podem decidir. Na Suíça, Alemanha e Áustria, a eutanásia não tem lei específica que regulamenta o assunto. Mas o direito de matar ou morrer é concedido com avaliação caso a caso. Na eutanásia, nós temos como questão principal a influência da perspectiva religiosa, né? A maioria das religiões tem a vida como um bem sagrado, e quando se depara com situações como aborto, eutanásia, no qual a vida precisa ser defendida segundo essas perspectivas religiosas a qualquer custo, nós temos questões difíceis no debate público, exatamente por essa influência da religião.